Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Hare Krishna! Bom dia a todos aí. Muito obrigada, Prabhu Chaitanya Goshai, pelo convite. Reverências e a todos aí do Mayapur TV Brasil. Já estava com saudade de dar aula, né? Não tenho dado muitas aulas, nem aqui no templo, nem nos canais. Bom dia, Alice, Hare Krishna. Reverências também, Lila Devidasi, Haribol. Bom, então, obrigada aí pelo convite. Vamos dar sequência à leitura do Śrīmad Bhagavata aqui pela Mayapur TV Brasil. Estamos no canto 3, o status quo, capítulo 27, compreendendo a natureza material, essa parte maravilhosa do Bhagavata, né, em que Devahuti está recebendo as instruções de seu filho Kapiladeva. E hoje nós vamos ler o verso 19. Bom dia, Ishavatara, Hare Krishna, reverências. Então, sem mais delongas, vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Akartu Karma Bandoyam Purushasya Yadashraya Guneshu Satsu Prakrite Kaivalyante Shvatakatam. Palavra por palavra, significado, né? Akartu, da autora passiva, a não executora. Karma Bandha, cativeiro às atividades fruitivas. Ayam, isto, Purushasya, da alma.
Yatashraya, causado pelo apego aos modos. Guneshu, enquanto os modos. Satsu, estão existindo. Prakriti, da natureza material. Kaivalyam, liberdade. Teshu, aqueles. Ataha, logo. Katham, como. A tradução e o significado são dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. E o significado diz o seguinte: logo, muito embora seja autora passiva de todas as atividades, como pode haver liberdade para a alma enquanto a natureza material a influencia e a aprende? Então, só dando um contextozinho, né, para quem não está acompanhando a leitura, antes da gente ler o significado, aqui a gente tem Kapila Deva fazendo uma pergunta para Devahuti. Na verdade, ele está respondendo uma pergunta de Devahuti com outra pergunta, né? Provocando num bom sentido, né? Com outra pergunta. Então, o contexto, né, é que Devahuti fez uma pergunta muito perspicaz, inclusive que nós vamos comentar hoje, Prabhupada comenta no significado. Devahuti pergunta para Kapila Deva, seu filho: meu querido Brahmana, acaso a natureza material alguma vez deixa a alma espiritual partir? Então ela está fazendo uma pergunta sobre liberação, né? E ela continua perguntando: uma vez que uma é atraída pela outra eternamente, como é possível a separação delas? Né? Então, a gente vai comentar sobre isso, uma pergunta muito perspicaz de Devahuti. E Kapila, então, ele começa a responder através de vários versos, né? Ele começa respondendo com o verso de ontem: assim como a terra não tem existência separada de seu aroma, ou a água de seu sabor, a inteligência não pode ter nenhuma existência separada da consciência. Então, o verso de hoje, ele lança uma pergunta de volta para Devahuti. Logo, muito embora seja autora passiva de todas as atividades, como pode haver liberdade para a alma enquanto a natureza material a influencia e aprende? Então, a gente vai perceber que esse verso de hoje, as instruções de Kapila para Devahuti com essa pergunta, como Prabhupada vai nos ensinar, se refere principalmente ao discurso que existe muito por aí, né, de liberação dentro dos transcendentalistas, né, das pessoas que já compreenderam que não são corpo, que são almas espirituais. Existem vários discursos sobre a liberação, sobre, então, se a gente é a alma que está dentro do corpo, como que a gente se liberta, né, uma alma eterna, como que a gente se liberta, então, desse corpo? Então, nesses ensinamentos, nessas instruções de Kapila Deva, só com essa pergunta provocativa dele, né, nós vamos aprender aí, conforme Prabhupada vai nos explicar, que, na verdade, todos esses discursos de liberação da alma, né, que não estejam conectados com a causa da natureza material, é falso, né? E a gente sabe que a causa da natureza material, né, a fonte de toda essa energia material, né, dessa Prakriti, é Krishna. Então, qualquer discurso de liberação que não esteja conectado com a causa dessa Prakriti, a causa dessa natureza material, que é Krishna, é falso. Todos esses discursos são falsos, porque realmente não é possível, né, como ele responde aqui a pergunta dela, né, como pode haver liberdade para a alma enquanto a natureza material a influencia e aprende? Né? Se a natureza material está tendo total poder e controle sobre a alma, como ela pode se liberar? Né? Então, esse é um verso em que nós chegamos à conclusão que realmente todos os discursos de liberação que não estejam conectados com a fonte da Prakriti, que é Krishna, eles são realmente falaciosos, né? Ou pelo menos
incompletos, digamos assim, como a gente sabe que existe, né, uma liberação, mas que é parcial, que não é uma liberação última, digamos assim, né? A alma acaba voltando para um corpo material. Então vamos ler o significado nectário de Srila Prabhupada. Embora a atividade viva deseje libertar-se da contaminação da matéria, ela não o consegue. Na verdade, assim que a entidade viva se coloca sob o controle dos modos da natureza material, seus atos são influenciados pelas qualidades da natureza material e ela se torna passiva. Confirma-se na Bhagavad Gita que Prakrite Kriyamana Nigunaihi, a entidade viva age de acordo com as qualidades ou modos da natureza material. Ela pensa falsamente que está agindo, mas infelizmente ela é passiva. Em outras palavras, ela não tem oportunidade de escapar ao controle da natureza material, porque esta já a condicionou. Na Bhagavad Gita, afirma-se também que é dificílimo desvencilhar-se das garras da natureza material. Pode ser que alguém se esforce de diferentes maneiras por pensar que, em última análise, tudo é vazio, que Deus não existe e que, mesmo que a base de tudo seja o espírito, ele é impessoal. Essa especulação pode prosseguir, mas na verdade é muito difícil escapar das garras da natureza material. Devahuti levanta a questão de que, mesmo que alguém especule de muitas maneiras, onde estará a sua liberação enquanto estiver sob o encanto da natureza material? A resposta também se encontra na Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 14. Somente quem tenha se rendido aos pés de lótus do Supremo Senhor Krishna, Mameva Ye Prapadyante, pode libertar-se das garras de Maya. Uma vez que Devahuti está gradualmente chegando ao ponto de rendição, suas perguntas são muito inteligentes. Como alguém pode libertar-se? Como alguém pode estar em estado puro de existência espiritual, ao mesmo tempo que está fortemente preso pelos modos da natureza material? Isso também é um aviso para os falsos meditadores. Há muitos ditos meditadores que pensam: eu sou a suprema alma espiritual. Eu conduzo as atividades da natureza material. Sob minha orientação, o sol se movimenta e a lua nasce. Eles pensam que através de tal contemplação ou meditação, eles podem tornar-se livres. Mas se observa que mesmo 3 minutos após terem terminado tal meditação disparatada, eles são imediatamente capturados pelos modos da natureza material. Imediatamente após sua meditação retumbante, um meditador fica com sede ou quer fumar ou beber. Ele está sob o forte cerco da natureza material, mas pensa já estar livre das garras de Maya. Esta pergunta de Devahuti é para uma pessoa assim que falsamente afirma ser tudo, que diz que, em última análise, tudo é vazio e que não há atividades pecaminosas ou piedosas. Tudo isso são invenções ateístas. Na verdade, a não ser que a entidade viva se renda à Suprema Personalidade de Deus, conforme ensina a Bhagavad Gita, não há liberação ou liberdade das garras de Maya. Bom dia, Ana Paula Meirelles, Hare Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshuru Militan Janatasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutalesh Mate Chandra Mukaswami Tinamne. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutalesh Mate Bhakti Vedanta Swami Itnamne. Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Então, repetindo o verso 19 do capítulo 27, canto 3 do Śrīmad Bhagavatam. Logo, muito embora seja autora passiva de todas as atividades, como pode haver liberdade para a alma enquanto a natureza material a influencia e aprende? Muito bom esse verso, né? E o significado de Prabhupada também, como sempre, assim, muito esclarecedor, né? Consegue nos esclarecer ponto por ponto muitas coisas. E a primeira coisa, o primeiro ponto que Prabhupada vai nos explicar aqui é sobre essa parte do verso em que fala akartuhu, que significa que a alma ela é passiva, a alma condicionada, tá? Ela é passiva, né? Ela é autora passiva de todas as atividades. Então, o primeiro ponto que Prabhupada vai nos explicar é sobre essa passividade da alma condicionada. E como alguns de nós, acredito que o público aqui que esteja assistindo, a maioria já saiba, né? Geralmente são pessoas que já leram a Bhagavad Gita e etc. Então, Krishna nos ensina na Bhagavad Gita que quem está no controle da alma condicionada são os gunas, são os modos da natureza, né? A alma, enquanto dentro do corpo, condicionada à energia material, ela é uma autora das atividades, mas uma autora passiva, né? Quem está mesmo no controle ali desses elementos materiais que formam corpos, sentidos e etc., são os gunas, né? Tama, rajas e sattva, os modos da ignorância, da paixão e da bondade. Então, os modos da natureza que estão no controle, né? Por isso, Kapiladeva, ele questiona a pergunta de Devahuti, entre aspas, né? Devolvendo outra pergunta do tipo, como que a alma vai se libertar se quem a está controlando são os modos da natureza material, né? Ou seja, se ela não está no controle, como que ela vai se libertar? Isso não é possível. Né? Isso não é possível. Se eu não estou no controle de alguma coisa, se eu estou sendo controlada, então eu não posso me libertar, né? Por isso que a gente, na pergunta de Devahuti, ela fala sobre isso também, e por isso que se usa muito a expressão Nitya Bada, né? Nitya Bada seria a alma que é eternamente condicionada. Nitya é eternamente, né? Então, por que eternamente condicionada? Porque ela não está no controle, né? A energia material, os modos da natureza material é que estão controlando. Ela é só passiva. Então, enquanto ela estiver nessa condição, né, ela não tem realmente controle e ela é eternamente condicionada nesse sentido, né? Ela não tem nenhuma chance contra a Maya, contra a energia material, que é uma energia de Krishna, né? Então, ela se torna eternamente condicionada, Nityabada, né? E aí, obviamente, Prabhupada vai citar um verso fatídico da Bhagavad Gita, né? Em que Krishna fala isso no capítulo 3, verso 27. Ele diz, Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasa. Desculpa. Gunai karmani sarvasha ahankara vimudatma kartaham itimanyate. E Krishna diz, confusa, a alma espiritual que está sob a influência do falso ego julga-se a autora das atividades que, de fato, são executadas pelos três modos da natureza material. Então, Prabhupada citou esse verso, né? Aqui indiretamente no seu significado, em que Krishna explica que, na verdade, a alma ela até está achando que ela é autora das suas ações, mas, na verdade, ela está sendo controlada, né? Todas essas ações estão sendo executadas pelos três modos da natureza material. Eu vou ler só um trechinho aqui desse significado, do 3.27, em que Prabhupada diz assim, o materialista não tem conhecimento que, em última análise, está sob o controle de Krishna.
né? O materialista, ele não tem ideia, e mesmo ele está em ignorância em relação a esse conhecimento, de que Krishna está controlando tudo, inclusive através da sua energia material, né? Então, essas almas condicionadas que têm falso ego, Prabhupada diz aqui, né? Quem tem falso ego quer todo o mérito por agir independente para si próprio. Este é o sintoma da ignorância, né? Então, a alma condicionada, ela quer ter o mérito pelas suas ações. Como dizem, né? Esse aqui é o mundo das pessoas. Como dizem, não. Uma vez eu vi uma palestra de Maharaj Purushottama Swami e ele disse: esse é o mundo das pessoas que querem ser independentes, né? As pessoas que não querem depender de Krishna, elas vêm para esse mundo, né? Então esse é o mundo das pessoas que querem ser independentes. Só que essas pessoas que somos nós, né, estamos em ignorância, porque não estamos conscientes de que, na verdade, não existe ser independente de Krishna. Mesmo nesse mundo, estamos dependendo dele, só que estamos dependendo da sua energia material, da sua energia externa, que é Maya, que é Prakriti, né? Então, o materialista, ele desconhece isso, e ele, como diz esse verso 27 do capítulo 3, né, sob influência do seu falso ego, ele acha que ele é independente, que ele é autor das suas ações, e é o eu, né, o ahankara, que é o falso ego, é o eu faço, eu penso, né, muito o eu. Então, a primeira lição desse verso, dessa instrução de Kapiladeva para Devahuti, né, é que a alma condicionada, ela é passiva em relação às suas atividades. Ela está totalmente passiva e ela está totalmente sob o controle dos modos da natureza material, apesar de achar que ela que faz, tá? Jean, eu vou ler os comentários no final, tá? Bom dia, Hare Krishna. No final dos comentários aqui, aí eu leio as perguntas e comentários de vocês, tá? O segundo ponto que Prabhupada traz aqui pra gente, né, de instrução de Kapiladeva, do Senhor Kapiladeva, é, obviamente, a superioridade de Krishna frente aos gunas, né? Então, da mesma forma que a alma condicionada, ela está totalmente sob o controle dos gunas, Krishna, ao contrário de nós, ele é o controlador desses gunas, né? Então, o Prabhupada uma vez deu a analogia da teia de aranha, né? Então, a teia de aranha, ela é feita pela aranha para capturar ali, né, o seu alimento, que são os bichinhos e tal. Então, qualquer coisa que... Ela tem uma cola, né? Então, qualquer coisa que passe por uma teia de aranha agarra, mesmo que não seja um bichinho, né? Porém, a aranha, que é a própria criadora daquela teia, ela consegue caminhar perfeitamente por toda a teia sem colar, né? Digamos assim, sem se prender. Então, essa é a diferença entre nós, né? As divas, as almas condicionadas aqui, e Krishna, né? Enquanto a gente está totalmente sob o controle dessa energia material, a gente não consegue escapar desse enredamento dessa teia, Krishna seria essa aranha que obviamente consegue caminhar por essa teia sem se prender, porque ele é o criador dessa teia, né? Então, o segundo ponto, obviamente, é a superioridade de Krishna em relação aos gunas, né? Então, os gunas, os modos da natureza material, como alguns transcendentalistas pensam, eles não se curvam à entidade viva porque ela faz alguma austeridade, alguma meditação, ou tem algum poder místico e etc. Não. Os gunas, eles não se curvam às entidades vivas, mas eles se curvam, né, à sua própria criação, que é Krishna. Então, para isso, o Prabhupada também cita outro verso muito importante sobre esse tema, que é o verso 14 do capítulo 7 da Bhagavad Gita. Vamos ler lá. Vamos pegar o sânscrito aqui primeiro.
Daivihyesha gunamai mama maya duratyaya mamevaye prapadyante mayam etam tarantite. Verso muito famoso, né, em que Krishna diz: esta minha energia divina, né, gunamai, que consiste nos três modos da natureza material, é difícil de ser suplantada, duratyaya. Mas aqueles que se renderam a mim podem facilmente transpô-la. Então, né, quando ele diz Mamevaye prapadyante, aqueles que se renderam a mim podem facilmente transpô-la. Né? Então, essa é a lição. Não existe nenhum tipo de liberação, como eu falei lá no início. A alma não pode se liberar assim pelo seu próprio esforço, né? Ela não tem nenhum tipo de chance contra a energia material, contra a Maya, porque Maya é uma energia divina e nós, obviamente, somos partes de Krishna, estamos totalmente dependentes dele. Então a gente não tem nenhuma chance contra Deus, né? Entre nós e Deus a gente não tem chance. Então é a mesma coisa, entre nós e Maya, a energia material, não existe nenhuma chance de se liberar, né? Porque essa é uma energia divina. Alguns transcendentalistas acreditam que pelos seus esforços e austeridades eles conseguem liberação, mas isso não é possível, isso é uma falácia, né? Mas Krishna, né, como o Devahuti também está perguntando, então como que faz para se liberar, né? Krishna explica então na Bhagavad Gita que a pessoa que se rende, né, a ele, a causa de todas as causas, a suprema personalidade de Deus, ela pode transpor facilmente essa energia material, né? Outra analogia que Prabhupada dá, que é bem interessante, é do dono com o cachorro, né? Então você tem lá um cachorro que protege a casa, né? E o dono, e é um cachorro bravo, tem aquela placa, né? Cuidado, cachorro bravo. E se você tentar entrar naquela casa, você não vai conseguir, né? Não tem jeito, aquele cachorro é muito bravo, ele vai te morder. Mas se você for amigo do dono, se você tocar a campainha e o dono te conhecer e quiser que você entre, né, você consegue entrar, porque o dono consegue ou prender o cachorro, ou se for um cachorro mais amigável, pode falar amigo, 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 e o cachorro não vai te atacar, porque você é amigo do dono, né? Então, é a mesma coisa, né? Se a gente tenta ultrapassar a energia material sozinhos, isso não é possível, né? Mas se a gente se rende a Krishna, se a gente fica amigo do dono desse cachorro, né? Então isso é muito fácil ultrapassar Maya. O tema aqui é a liberação, mas a gente pode pensar nesses ensinamentos não só em termos de liberação da alma, né? Claro, tudo aqui a gente está falando de liberação, mas assim, mesmo no nosso dia a dia, na nossa prática espiritual, né, a gente tem que trazer esse ensinamento para a nossa consciência, de que às vezes a gente quer deixar de fazer, ter algum mau hábito, né? Nesse processo de anartha nivriti, a gente quer deixar de ter algum mau hábito, ou quer deixar de ter determinados pensamentos, sentimentos, atitudes que não nos agradam, mas a gente ainda percebe que faz, né? Então a gente tem que trazer esse ensinamento para a nossa consciência de que se a gente tentar pelos nossos próprios esforços deixar de ser uma pessoa, sei lá, invejosa, orgulhosa, eu percebo que eu tenho inveja, orgulho, né, e outras coisas mais, ou eu percebo que eu ainda tenho um desejo de desfrute muito grande com a gula, com a alimentação, enfim. E aí a gente vai logo para um caminho impersonalista, ateísta. Existe uma tendência muito grande em nós em logo pelo caminho ateísta impersonalista, que é o seguinte: eu vou me esforçar para não ter mais tanto apego ao desfrute da língua, ou eu vou me esforçar para não ser uma pessoa invejosa. Não é pelo nosso esforço. Bhakti Yoga não é pelo nosso esforço. Esse é o caminho dos impersonalistas e dos ateístas,
caminho de Bhakti Yoga é de rendição a Krishna. Então, quando a gente quer se livrar de algum anarta, ou quando a gente quer deixar de ter determinados hábitos, ou pensamentos, ou sentimentos, a gente pede a Krishna, a gente ora a Krishna e pede a Ele para que Ele nos conceda a sua graça, a sua misericórdia, para que a gente deixe isso para trás, esses sanskaras, né? Essas coisas que são de vidas passadas, que a gente não quer mais ser assim, deixe isso para trás, né? Mas não, eu vou fazer uma austeridade e agora com meu esforço eu não vou mais ficar comendo pizza toda semana, sei lá, que é um desfrute da língua. Não, Krishna, por favor, eu ainda estou muito conectada, muito apegada ao desfrute da língua, né? Por favor, tenha misericórdia de mim, me ajude a, a, a não ser tão mais apegado e querer desfrutar tanto, né? Eu quero servi-lo, por favor, me ajude a deixar esse apego para trás, porque ele ainda me prende, ainda me distancia do Senhor, né? Nós temos que aprender a orar e pedir a Krishna, isso é rendição, né? E claro, sempre estudando muito para que, através do conhecimento, a nossa consciência também vá mudando, né? Então é interessante a ideia de que é possível escapar das garras de Maya, seja num sentido mais amplo e último de liberação da alma condicionada, ou seja, no sentido menor do nosso dia a dia, né? A ideia de que é possível escapar das garras de Maya é ateísta. A gente não percebe o quanto que nós somos ateístas o tempo todo, quando a gente quer se livrar das coisas com os nossos próprios esforços, sem depender de Krishna, né? Uma das etapas lá, um dos elementos da rendição a Krishna, lembra? É depender totalmente de Krishna. Então, eu não dependo do meu esforço. Eu sou passiva em relação aos modos da natureza material. Se eu depender do meu esforço, eu estou dependendo dos gunas de Maya, né? Eu preciso depender de Krishna, da sua graça e da sua misericórdia. Então, temos que aprender a orar e também ler muito, estudar muito, ouvir muitas aulas para a nossa consciência ir mudando. Bom, então, obviamente, a conclusão é que a rendição a Krishna é o único e possível caminho para essa liberação. De novo, seja no sentido menor do nosso dia a dia, do nosso progresso, né, gradual de avanço espiritual, de purificação, seja no sentido mais amplo de liberação da alma condicionada, tá? E o último ponto, Prabhupada trouxe aqui no segundo parágrafo desse significado, é que ele elogia aqui, né, diz que a pergunta de Devahuti é muito inteligente. Então ele vai falar sobre a perspicácia da pergunta de Devahuti. Acho que eu já comentei um pouco sobre isso aqui, né? Em que ela pergunta como alguém pode libertar-se? Como é possível estar neste mundo e ainda assim ser liberado, né? Então Prabhupada nos explica que, na verdade, essa pergunta, a gente sabe que tudo dentro do Śrīmad Bhagavatam, apesar de ter ocorrido mesmo de verdade, não é mitologia, não é história fictícia, apesar de ter ocorrido de verdade, tudo ali tem um propósito, né? Assim como a Batalha de Kurukshetra, o propósito da Bhagavad Gita, que instrui muitas pessoas em Kali Yuga e etc e tal. Então, tudo ali tem um propósito. E o propósito, segundo o Prabhupada aqui, da pergunta de Devahuti, é justamente para as pessoas, né, para nos alertar sobre as pessoas que se dizem que são Deus, né, ou que se dizem liberadas, né, essas pessoas que têm um discurso impersonalista, apesar de transcendentalista, ou seja, não se dizem ateístas, mas têm um discurso totalmente impersonalista que exclui Krishna do processo, né? Então, a pergunta de Devahuti, ela traz o ensinamento de Kapiladeva para explicar isso, né? De que,
Como seria possível, então? Não é possível, não é possível. Segundo o que você está dizendo, Kapila, sobre energia material, então não é possível se liberar, né? E Kapila confirma, não é possível se liberar, desde que você se renda à suprema personalidade de Deus, né? Desde que você esteja rendido à causa de todas as causas, ao dono, ao criador dessa energia material que te prende, que te controla, ok? Bom, acho que é isso, pessoal, que eu consigo trazer, tá? Muito obrigada aí pela presença de todos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário, eu vou ler aqui agora os comentários que já apareceram. Quem quiser comentar ou perguntar mais alguma coisa, essa é a hora, tá bom? Deixa eu ver aqui então, o Jean, ele fez o primeiro comentário. Ontem meditava sobre que o karma é uma expansão do falso ego. O karma é uma expansão do falso ego, pois sem falso ego não há karma, e sem karma talvez não tenha próxima vida material. A senhora concorda? Olha, eu não concordo nem discordo, porque eu sou uma pessoa, né, em total ignorância ainda acerca desse conhecimento. Então, o que a gente pode trazer é o que Prabhupada nos ensinou sobre o que é karma e o que é falso ego, né? Então, o karma, Jean, ele é uma lei de Krishna, uma lei divina, né? Assim como a gente sabe que existe a lei da física, né, a lei da... Oh, meu Deus, esqueci agora, não sei o que, gravitacional. Lei da gravidade. Como existe, né, nos foi ensinado na escola a lei da gravidade, então não existe a possibilidade de você jogar qualquer coisa, tem uma laranja aqui, a laranja amarra, de você jogar qualquer coisa e ele não cair. Essa é uma lei da física, né? Não tem como você jogar nada dentro desse planeta que não caia. Essa é a lei da gravidade. Então, essa é uma lei da energia material, né, que Krishna criou também. Da mesma forma, existe uma outra lei divina que a gente também não pode, tipo, não existe, assim como não existe o fato da laranja não cair se eu jogar de cima, não existe a alma condicionada dentro desse mundo sem que ela esteja dentro da chamada lei do karma, né, sem que ela esteja participando dessa lei do karma, que é uma lei de ação e reação, né? Então, tudo que a gente fizer, tudo que a gente pensar, desejar, sentir, tudo isso gera uma reação. Dependendo da qualidade desses pensamentos, sentimentos e ações, você tem uma reação positiva na próxima vida. Se você tem ações, pensamentos e sentimentos negativos, você tem uma reação condizente com aquela ação, uma reação negativa na próxima vida. Então, o karma é uma lei divina, uma lei de Krishna, criada por Krishna, para que a gente possa viver nesse mundo de maneira justa, né, e de maneira a que todos possam ter exatamente o que eles possam ter os resultados do que eles estão buscando, né? E aí você disse que sobre o falso ego. O falso ego é um dos elementos materiais, né? Da mesma forma que a alma, quando vem para esse mundo e se torna condicionada, ela ganha um corpo físico, um corpo sutil, né? Que é a mente, a inteligência, ela também recebe, né? Como foi explicado, inclusive, em capítulos anteriores, aqui no canto 3, né? Acho que capítulo 26 explica isso muito bem. A gente ganha também um falso ego, que é uma personalidade, que é esse arrancara, é esse você achar que você faz, é o eu sou, né? O eu sou é o arrancara, é o falso ego, né? Então, ele pode estar sim conectado de forma com a lei divina, né? Como você está meditando aí, no sentido de que se eu acho que eu sou, que eu faço, eu estou ignorante em relação à lei do karma, né, de que há reações para todas as minhas ações. Porque o problema do falso ego é que ele não percebe que existem reações automáticas ao que ele faz.
ele só pensa, o falso ego, né? A gente só pensa em fazer. Fazer, pensar, sentir, eu, mas a gente não consegue meditar nas reações. Então, na verdade, eu diria que o falso ego, ele se esquece da lei do karma, ele está ignorante da lei do karma. E aí, quando vem o karma, as pessoas ficam, por que que isso está acontecendo comigo? Eu não merecia, né? Ou aquela pessoa não merecia ficar doente, ter um acidente, enfim, não merecia o que aconteceu com ela. Isso é o falso ego se esquecendo, né, que toda ação tem uma reação, ignorante em relação à lei divina do karma, né? Então eu acho que é isso, eu não diria que o karma é uma expansão do falso ego, tá? Segundo os ensinamentos aí. Divyananda Hare Krishna Prabhu, tudo bem? Como está em Goura Vrindavana? Ana Cláudia Chandra Hare Krishna, reverências. Janete Aparecida, Jai Vrindavana, reverências irmã. E o Jean Martins falou, não é o falso ego que produz o bom ou o mau karma? É, o falso ego no sentido de essa personalidade, né? Essa alma condicionada, né? Que está agindo e reagindo sem perceber, está sofrendo, né? O falso ego é a alma condicionada sofrendo as reações do karma, né? Seja bom ou ruim. E ele disse também que refletia sobre Mozart, pois como o maestro nasce com estes conhecimentos sem a ajuda de seu falso ego da vida anterior. O que uma pessoa que nasce com grande talento como Mozart, que você falou, nas vidas anteriores ele provavelmente agiu, né? Teve aí esforços em relação à música, muitos estudos, e isso vem na próxima vida em forma de sanskaras, né? Então ele já vem com algum tipo de habilidade, ou pelo fato dele ter desejado muito ser um maestro, ser um músico, e ele tem punya, ele tem bom karma, digamos assim, e aí ele consegue numa próxima vida realizar esse desejo que ele tanto teve em vidas passadas de ser um grande maestro, uma pessoa com muitas habilidades, tá? Ishavatara, este corpo é um produto do falso ego? Da mesma forma que a gente recebe enquanto alma condicionada, recebe corpo, mente, inteligência, falso ego, né? A gente recebe as duas coisas, né? Eu acho que, Ishavatara, você está indo na linha aí do Jean, né? Que na verdade este corpo é um produto do nosso karma, não do nosso falso ego. De acordo com os méritos e deméritos de vida passada, a gente ganha um corpo ou feminino, ou masculino, ou bonito, ou feio, ou rico, ou pobre, ou inteligente, ou ignorante, né? Ou em boa família, ou em má família, enfim, a gente recebe um corpo de acordo com os nossos méritos e deméritos, então de acordo com o nosso karma. Obviamente esse falso ego, que é esse arranca dessa personalidade que eu recebi enquanto alma, né, quando me condicionei a esse mundo, esse arrancar ele vai acompanhando, mas o corpo é um produto do nosso karma, não do nosso falso ego. E a Amoga Veras Das e Sundaranga Devidasi de Recife. Jai Hare Krishna, muito obrigada pela presença. Bom, então é isso, gente. Terminamos aí as lições de hoje. Muito obrigada pela presença, pelos comentários. Mais uma vez, obrigada aí ao Mayapur TV Brasil, principalmente ao Prabhu Chaitanya Gosai, que sempre me faz esse convite. É um grande prazer, né, estudar aqui junto com vocês as palavras de Prabhupada e o Śrīmad Bhagavatam. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Bom dia a todos.